Nessa segunda videoaula dessa série de JSP, fazendo os CRUDs e utilizando servlets, a gente vai fazer a nossa primeira parte, que é o listar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o listar. Então, beleza. A gente vai tentar montar agora a listagem de consoles, né, utilizando aí essa nossa arquitetura que eu propus no primeiro vídeo. Então, na verdade, aqui o que a gente vai precisar? A gente já tem a estrutura do HTML, né, essa estrutura já está montada, cabeçalho, rodapé e tudo mais. E aí o que eu tenho que fazer é listar aqui no meio, né, os registros da minha tabela console. Vou trabalhar com um console que tem nome, marca e valor, código, nome, marca e valor, e a ideia é que apareça aqui. O código seria o número de série. Né? A ideia é que apareça tudo bonitinho aqui dentro. Aqui eu tenho ele. É isso que a gente tem que fazer agora. Só que aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar, como eu comentei, com essa arquitetura um pouquinho diferente do projeto anterior, porque o objetivo dela é a gente trabalhar de um jeito que eu não tenha que meter o meu código Java, né, os scripts de Java, né, dentro da minha página HTML. Isso é uma coisa que acaba misturando muito, né, é ruim, a gente podendo evitar, é interessante que se evite a separação entre as tarefas. O lado bom é essa organização, reaproveitamento daqui a pouco de código, né, de uma tela para outra, centraliza as ações de acesso a banco e tudo mais. O lado ruim é que a gente acaba criando mais uma camada na nossa arquitetura de desenvolvimento. Tá? E no caso, essa camada eu vou chamar de controles. Tá? Então ela vai ser o controle. São os meus servlets. Tá? Então eu vou criar um servlet aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai processar toda a minha requisição get post que eu fizer, ele vai processar aqui. Então o nome desse servlet vai ser, eu vou fazer um para cada um, tá? Então o nome desse servlet ele vai ser console control, minha camada de controle, tá? Para rodar ele, eu só vou botar aqui uma pasta, porque eu quero rodar ele dentro da console. Então eu vou botar console barra, tá? E finalizo. Só porque eu quero rodar ele aqui dentro. Tá? Bom, aqui o NetBeans ele já gera para nós um código pronto, meio porco, que eu não gosto. Que é um exemplo de processar o request e tal. Isso aqui eu vou tirar fora. Esse método process request aqui não tem, só um teste. Tá? Só para ver se está funcionando, eu não quero isso. Então eu vou apagar. E aqui sim é interessante. Ó, tudo que ele já coloca, ó, deixa eu apagar as chamadas ao process request, que é algo que realmente não vai me interessar esse método. Tá? Quem quiser pegar para testar não tem problema. Mas o importante aqui é o seguinte, eu tenho dois métodos, do get e do post. Esses dois métodos sim a gente vai usar bastante. Né? Porque o que acontece? O do get ele vai entrar sempre que eu tiver uma requisição get. E o do post vai entrar sempre que eu fizer uma requisição post a este servlet. Então sempre que eu chamar o servlet por get ele cai aqui, e sempre que eu chamar o servlet por post ele cai aqui. E a base dele está aqui direitinho, né, tranquilo, coloco o caminho e tudo mais. Beleza, eu falei em listar. Né? Então qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é que toda vez... Será que... Meu Deus. Toda vez que eu chamar o get, eu vou fazer alguma coisa. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é listar. Então, toda vez que eu chamar um get, ele vai fazer ali o listar no primeiro momento. Tá? Ok. Eu preciso, para fechar, criar só a minha classe DAO. Eu vou criar aqui a minha console DAO. E essa console DAO ela vai estender a minha generics. Da seguinte forma, eu tenho que passar para ele qual é a minha classe, qual é a minha classe, né? Qual é o tipo
que eu quero persistir, e qual é o tipo da minha chave primária. São essas duas informações que eu preciso sempre passar para a minha generic DAO. Tá? Qual é a minha classe e qual é a minha chave primária. Certo? E com isso aqui, beleza, já é algo que vai ser o princípio para usar a minha classe genérica. Mais uma coisinha só é no construtor. No construtor eu tenho que chamar o construtor da minha classe generic passando o meu tipo, que no meu caso é console.class. Então basicamente eu tenho que fazer isso. E com este código que está aqui, ó, eu já tenho todos os CRUDs já praticamente prontos. Né? Eu só preciso utilizar então essa classe genérica, onde eu uso o conceito de generics aí, de orientação a objetos do Java, né? Onde eu posso passar a minha classe console e o meu tipo de chave primária, e o resto ele vai fazer para mim. Tá? Então a boa base ele vai fazer para mim. Então eu não preciso me preocupar com detalhes de implementação de lista, alterar, tudo mais ele faz. E aqui eu tenho que passar só qual é o tipo, porque ele precisa aí é uma opção minha, né? Ele precisa para pegar lá o nome da classe e tudo mais. Mas importante entender o seguinte, eu com essa estrutura que está aqui, não posso errar o tipo da chave primária, né? Eu consigo já fazer as operações básicas. Tá? Então, no primeiro momento, vamos considerar o seguinte. Aqui no meu get, eu vou fazer a listagem. Tá? O que eu já vou me preocupar? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou vir aqui, ó. Ele vai responder a uma chamada get. Só que eu tenho que entender o seguinte. A minha chamada get, ela pode vir de vários lugares, pode vir em várias situações. Então eu posso considerar que toda vez que vier uma chamada e eu tenho que processar, depende do que eu quero fazer. Tipo, se eu fizer uma chamada get com pesquisa, né, eu vou usar para abrir informações de consulta de um determinado console, eu vou ter um tipo de requisição que vai ser feita. Se eu quiser fazer uma listagem, vai ser outro. Então, quando eu recebo por get, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Se é uma exclusão, se é uma listagem, se é uma consulta. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Toda vez que eu chamar um get, eu vou checar qual é a ação que eu quero fazer. Então, sempre que eu chamar o servlet, eu vou passar para ele qual é a ação que eu quero. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou sempre pegar qual é a minha ação, que eu vou chamar de action. Tá? Agora vocês vão entender direitinho. Então aqui eu vou pegar a minha ação. E dependendo da minha ação, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou criar um switch case aqui. E vou fazer case, papapá, dois pontos, break. E aí, dependendo da situação, eu vou montando. Como eu tenho minha lista primeiro, eu vou dizer que a case list eu vou fazer tudo que tem no list. Tá? Certo? É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Então, beleza. Outra coisa que eu vou fazer aqui, já vou deixar montado. Bom, isso eu vou fazer depois. Então eu tenho case list, papapá. Uma coisa importante aqui é o seguinte, eu vou processar o meu servlet e no final das contas eu tenho que jogar o resultado para alguma página. Sempre a gente vai trabalhar assim. O cara vai receber uma ação, processar, montar a saída e jogar para redirecionar para alguma página. Então a gente tem que usar esse comando aqui. Ó. Nunca me lembro o nome. Aqui, ó. Que aqui é a página para onde eu quero ir. Para onde é que eu vou? O comando é sempre esse aqui.
e aí eu vou dizer para onde é que eu quero ir aqui, ó. Tá? Então, para fazer isso, aqui qual é a página que eu quero ir? Sei lá, por exemplo, o index, né? .jp. Isso pode ser minha página de destino. Aí depois eu só mando ele ir. Mandando request ou response. Tá? A lógica é essa aqui. Tá? Vamos testar usando essa lógica aqui. Vai ser para index, por enquanto. Tá? Então, beleza. Agora a gente vai fazer o list. O que seria o list? Eu tenho que só mandar listar meus campos e, na sequência, depois que eu listar, eu pego essa saída e jogo para index. Então o que eu tenho que fazer, obviamente, se eu vou no banco de dados, eu tenho que chamar minha DAO. Então eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui, console DAO, né? Que é o nome da minha tabela. DAO. Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou deixar já o console meio aqui em cima, né? E aqui eu vou chamar. Eu dou um new. Crio minha lista. E digo que vem da DAO. Pronto. Tá, então essa aqui é a base. Adicionei modelo console, adiciono minha lista. Então aqui eu tenho minha base. Tá? Vou fazer só adicionei os meus includes lá de cima. Agora que eu fiz o listar, beleza, eu faço... Não, o processamento ele é sempre muito parecido. Eu chamo o meu listar, faço o que eu tenho que fazer, ou seja, eu monto o listar, processo a minha chamada ao banco, e aí depois eu tenho que montar esse listar para que eu possa exibir na tela. Né? Então normalmente o que eu faço? Eu faço o processamento do servidor, monto minha saída e mando exibir na página destino. Então eu pego essa lista, vou jogar ela no meu retorno e devolvo. Tá? Então nesse caso esse código ele faz a lista, só que ele não devolve a lista para lugar nenhum. Então ele simplesmente está fazendo uma lista e indo para index. Não é exatamente o que eu quero. Eu preciso que ele jogue essa lista na saída da minha página. Agora vai dar certo. Então o que eu quero é que ele monte a lista, jogue essa lista dentro do meu request, um atributo novo, e aí vai para a página e dá o retorno. Tá? Então esse lista tá legal. Olha o que ele faz. Eu recebo uma requisição get cujo action vai ser list, e aí eu faço assim, ó, monto a minha lista, seto o meu atributo e depois eu redireciono para index. Com esse comando, ele está adicionando a minha listagem, tá, ao meu retorno e mandando para index. Com esse comando, quando eu carregar minha index de novo, ou quando eu carregar minha index a partir do servlet, ele automaticamente vai pegar essa listagem e exibir na tela. Certo? Então nós vamos fazer isso agora. Vamos fazer. Beleza. Para fazer isso, o que eu vou ajustar aqui no meu cabeçalho é só como é que é a chamada para minha index. Tá? A minha chamada na index. Eu estou lá no cabeçalho JSP, né? Que é onde é o menu. A chamada para minha index agora é ponto ponto barra console. Ok, isso continua. Mas agora é ponto ponto barra console barra o nome do meu controle. Interrogação, não tem mais ponto .jsp, o controle é uma classe, né? Interrogação action igual a list. Ou seja, eu vou chamar o meu controle via get e vou dizer que a ação que eu quero executar é uma ação de listar. É isso que eu vou fazer. Quando ele clicar nisso, vai já ir para o meu console com action listar. Vamos ver o que acontece. Tá? Ó, vamos clicar no site. Deixa eu clicar no console. Pum.
não aconteceu visualmente nada, porque não tem nada programado. Mas ele já não deu erro, né? Então já é um bom sinal. Ele veio aqui olha como deu certo pelo menos o fato de eu carregar index, né? Eu chamei o controle action list e ele exibe a index. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é pegar o resultado do controle e exibir aqui sem que eu faça nenhuma programação JSP para isso. Então o que eu vou fazer é vir na minha index. Agora que vem uma parte que é interessante, eu vou vir na minha index e vou fazer um for aqui dentro. Só que notem que não tem nenhuma DAO aqui, eu não estou chamando nenhum código, né? Ele vai simplesmente pegar um retorno que vai ter sido feito pelo servlet e vai exibir aqui. Só um detalhezinho, ó. Agora eu vou ter que usar, lembrando aqui, ó, aquela minha biblioteca JSTL. Para isso que ela serve. Ela serve para me dar essa interface. Tá? Então aqui eu vou usar alguns comandinhos que eu vou explicando à medida que eu for usando. Eu vou usar o foreach. Tá? Esse foreach, ele vai me dar... Ó, nota que já deve ter... Ó, já botou o prefixo lá em cima. Tag lib, papapá. Se ele não colocar automático, vocês vão ter que colocar esse código lá em cima. Tá? Aqui eu vou fazer um foreach. Aqui eu vou dizer que a minha var vai ser... Aí é sempre assim a sintaxe. Vou chamar de lista. Nota aqui o seguinte, esse lista é o nome que eu dou lá no meu controle. Ó. Lista. É esse nome que está valendo, que está mandando para eu exibir aqui. Vai exibir aqui. Não lembro se eu tenho um value aqui. Porque a sintaxe aqui é uma coisa meio... Não lembro de cabeça. Vou ter que dar uma colada. Deixa eu só dar uma coladinha aqui que eu não lembro o comando do foreach. Que eu também não usei muito essa estrutura ainda. Deixa eu lembrar o comandinho do foreach aqui rapidinho. É var, filho. É var, itens e var. Opa! É itens e var. Então tá errado isso aqui, inverti. É itens, é a minha lista. Né? E o var é o nome que eu quero dar à minha variável. Né? É isto. Poderia ser obj, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma colada básica. Mas é assim mesmo. Né? Ô, droga. Tá, agora sim. Então aqui eu tenho o meu itens, e aqui é o nome da variável que eu quero dar para cada item dessa lista, é como se fosse um for each normal. Só que eu não vou utilizar o meu código Java. Tá? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Vou fazer o for each no meu tr. Ó. E aqui dentro eu vou percorrer ele normal. O que ele deu? Ué? Ah, com M. Tá. Então aqui, o que eu tenho que fazer aqui dentro do meu tr, aí já é um código bem mais parecido com o que vocês estão acostumados a ver. Aqui eu vou montar os campos a partir do meu for each. E a sintaxe é a mesma. A sintaxe segue a mesma lógica de que se eu estivesse trabalhando com o meu JSP comum. Só que eu não estou metendo código Java aqui no meio. Tá? Então aqui eu posso usar o BJ e eu posso aqui trabalhar com a propriedade direto. Como tem o get e o set já montadinho lá, eu não preciso dar get alguma coisa, não, eu vou direto no nome. Tá? No caso aqui seria o número de série. Ô, droga. Deixa eu só conferir lá na minha classe de modelo o mapeamento certinho. Tá? Opa! Cadê? Aqui. Aqui. Só conferir o mapeamento. Eu acho que é num série. Num série, nome, marca e valor. Num série, nome, marca e valor. Tá. Então aqui eu vou ter que montar um obj ponto num série
Opa. Aí é nome, marca e valor os demais. Pronto. Por enquanto é isso. Então o número da série, o nome, a marca e o valor. Assim, ó, claro, nota aqui, eu não estou mais com o código JSP misturado, né? Eu ainda acho, mas é uma opinião pessoal, que isso aqui ainda é poluído. Tá? Mas é a estrutura que temos aí para trabalhar, pelo menos, né, utilizando as bibliotecas, né, e sem nenhum framework por trás, né, tentando ser o mais, né, utilizar o mínimo de bibliotecas possível. Então aqui, ó, número da série, nome, marca e valor. Vamos ver se ele exibe. Ok, exibiu mais ou menos. Porque eu não especifiquei que isso aqui deve ser processado lá. Eu botei como se fosse uma string comum. Vamos ver agora. Ué. Deixa eu ver onde é que o campinho... Não, tá. Será que eu botei errado ali o campo? Deixa eu ver aqui. De novo ali, ó. Ah, é o cifrão na frente. É sempre o cifrão na frente. Deixa eu conferir. Ah, eu errei aqui o nome do negócio. Tá? O problema todo é que eu tô a sintaxe assim, decoreba ali tá meio ruim. É que é cifrão na frente. Tá, agora vai. Então vamos lá. Número da série, nome. Assim como eu disse, né? Ele tá funcionando legal, né? Só a sintaxe dele é que eu considero ainda um pouco poluída. Mas, enfim, ó, agora sim. Ó, vai pegar a lista, número, nome, marca e valor. Ó, código, nome, marca e valor, código, nome, marca e valor. Então notem o seguinte, ó, né, o que acontece aqui, que eu achei bem interessante, né, função da diferença de arquiteturas, a gente sempre tenta buscar algo que limpe o código, mas que não seja também um Frankenstein para trabalhar, né? Notem que acontece o seguinte, eu não precisei botar nenhum código Java aqui, né? E já estou listando meu banco de dados. Então, o processo é relativamente simples. A gente tem uma organização em 3 camadas, né? E ele lista para nós. Tá? Então é isso, por esse vídeo aí é isso aí. Na próxima videoaula eu sigo mostrando aí os nossos CRUDs, né? Posso mostrar para vocês, por exemplo, aí como é que a gente faz para cadastrar um cara novo. Tá? Então fica para a próxima. Valeu!